A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao Foco na Lição. Hoje nós vamos fazer mais uma pequena reflexão em nossa lição 11 da revista Betel Dominical, cujo título e tema é O Desafio da Reorganização Social. Como a conclusão da narrativa dos capítulos 8 a 10, que se concentram em Esdras e não em Neemias, o cronista continua onde parou, lá em Neemias 7,4, que diz assim: E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Este capítulo aborda a questão dos habitantes de Jerusalém, bem como dos habitantes das tribos de Judá e Benjamim. Também trata dos sacerdotes e levitas que habitaram a capital e igualmente fala do restante do povo. No serviço cristão, desde aqueles que executam as mais simples tarefas a aqueles que estão na linha de frente, todos são de vital importância. Aprendemos muito estudando o precioso livro de Neemias, desde o cuidado que ele tinha com a missão às atitudes que tomava. Um bom exemplo está no capítulo 7, que eu já fiz até uma referência e fiz a leitura do versículo 4 aqui, que registra o censo que ele fez para, no caso de uma eventual intervenção, já estaria tudo planejado. A dinâmica de uma sociedade exige a criação de regras de conduta para haver um mínimo de organização. Na maioria das instituições, sempre há ideologias contraditórias. Todavia, ideias não devem ser impostas, mas propostas. Por isso, é bom sabermos o que a palavra do Senhor tem a nos dizer sobre este assunto. No ponto 1, o nosso comentarista, pastor Adalberto Alves, os recursos disponíveis. Neemias ficou sabendo, pelo censo que realizou, que a quantidade de judeus que retornaram do exílio era bem menor e em relação à população que habitava em Jerusalém antes da queda. E isto, para ele, foi alvo de muita preocupação. Uma vez que os muros foram reconstruídos sobre a fundação original, a área interna da cidade era a mesma. E como era baixo o número de habitantes, a cidade estava vulnerável a todo tipo de ataque por parte dos adversários. Na época, Jerusalém não oferecia atrativos, razão porque a maioria das famílias preferiam morar na periferia. Pensando e agindo com a responsabilidade de governador, Neemias lançou sorte para que 1 de 10 habitasse na santa cidade de Jerusalém. Importante lembrar lá que Neemias 11:2 diz que homens voluntariamente se ofereceram para habitar na cidade, e esta atitude foi bendita pelo povo. Nossa realidade como igreja hoje não é muito diferente da realidade à época de Neemias. Por quê? Olha só, vamos refletir sobre o que acontecia na época lá de Neemias. Morar em Jerusalém tinha algumas implicações, por isso que a cidade era vazia e não tinha atrativos, ninguém tinha interesse em morar lá, era muito difícil. Por quê? Primeiro, perseguição religiosa. Mudar para Jerusalém tinha que estar preparado para sofrer perseguição religiosa. Segundo, tinha que reconstruir casas, porque as pessoas tinham se mudado, tinha ido, construído sua vida em outro lugar. Então, para voltar a Jerusalém, teria que começar de novo. Terceiro, os comerciantes que haviam se mudado, construído clientela em outro lugar, ao voltar para Jerusalém, teria que começar tudo de novo, formar uma nova clientela. Quarto, era necessário um maior compromisso com Deus, uma vez que estariam morando próximo ao templo.
E isto, meus amigos, forçava muitos a preferir ficar longe, pois assim eles não precisariam observar horários de cultos e nem as demais obrigações. Que fantástico essa reflexão para os dias de hoje, não? Você, professor, trabalhe esse ponto, trabalhe, explique melhor isso em sua sala de aula. Vamos ao ponto 2 do nosso comentarista que diz ordem e método. E ele diz lá, o povo que retornou do exílio precisava restaurar em suas mentes o entendimento de que continuava sendo o povo de Deus e, portanto, comprometidos com a vontade do Senhor. O historiador Flávio Joséfo declara que o próprio governador Neemias se empenhou pessoalmente para incentivar e para motivar a adesão ao programa de reassentamento na cidade. Lá em Efésios 4,16, nós vemos que todos os membros do corpo de Cristo devem estar comprometidos com o crescimento e com o bom andamento da obra de Deus. No ponto 3, o nosso comentarista fala sobre o planejamento na dependência de Deus. Vamos a este ponto. Como a parte material havia sido concluída, a missão agora era restaurar espiritualmente a nação. Por isso, os grupos foram divididos considerando as áreas de serviço e a capacidade de cada indivíduo. Nós vemos lá no versículo 10 e 11, os sacerdotes. No versículo 12, operários para o serviço no templo. Versículo 14, homens valentes, possivelmente soldados. Versículos 15 e 16, levitas. Versículo 17, os que conduziam as orações. Versículo 19, os porteiros. E versículo 24, os representantes do povo. Olha que extraordinário como a estrutura da obra de Deus é. Em qual delas eu e você se encaixa? Este vídeo mexe com a gente. Em qual delas? Evidentemente que aqui é uma amostra do que era lá, na sua igreja. Em qual você se encaixa? Em qual desses você se encaixa? Pense sobre isso. Às vezes, o obstinado apego do líder a todos os afazeres da igreja acaba fazendo com que este líder deixe a desejar o quê? O mais importante, que é o ensino da palavra de Deus. E sem o ensino da palavra de Deus, o culto fica incompleto. A igreja é um corpo onde todos os membros têm a sua vital importância. Todos devem interagir entre si com harmonia e direção do Espírito Santo. Não devemos querer fazer tudo ao mesmo tempo. Amigos, vamos aprender com Neemias, né? Não vamos querer fazer tudo ao mesmo tempo. Para cada tarefa, Deus tem uma pessoa certa. Você é a pessoa certa para estar na escola dominical. Você é a pessoa certa para ser aluno da escola dominical. Porque aí nesta sala de aula, antes que este ano termine, Deus ainda tem uma chamada para você. Guarde essa palavra profética. Antes do apagar da luz deste ano, Deus ainda tem uma chamada específica para você exatamente onde você está. Concluindo, ao desviar-se dos preceitos de Deus, a situação tornou-se deplorável. A reconstrução das muralhas e tudo o que se seguiu mostra-nos que a obra do Senhor vive em dinamismo e sobre seu fiel cuidado. Esta lição nos mostrou que sempre haverá uma etapa a ser concluída. Sejamos, pois, firmes e constantes e abundantes, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Na próxima lição, meus amigos, nós estudaremos a 12 de nossa revista Betel Dominical, cujo título é A Adoração a Deus Precisa Estar de Acordo com a Sua Palavra. E eu quero aqui, antes de terminar,
dizer a você que está sendo extraordinário estar caminhando com você aqui. Estudando Neemias, eu estou crescendo, eu estou melhorando, eu estou me enxergando dentro desta lição, dentro do conteúdo dessa revista e ver o quanto eu ainda tenho que melhorar. Que Deus continue falando aos nossos corações, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.